E hoje o nosso bate-papo é super interessante. Estamos diante de um pesquisador muito conhecido, Frederico Dias Nunes, um professor que na trajetória de vida e também de trabalho científico tem muita coisa boa para contar. Professor Fred, conta para a gente o seguinte, o que vem a ser a fotônica e a importância das linhas desenvolvidas de pesquisa nessa área? Bom, de uma maneira assim muito fácil da gente absorver o que significa a ideia de fotônica, a gente fala de eletrônica porque é uma tecnologia que surgiu a partir do uso de elétrons, né, corrente elétrica, etc. No caso da fotônica, em vez de elétrons, a gente usa luz. E luz a gente chama de fótons, né? É constituída de fótons. Daí vem uma tecnologia de uso da luz e chama-se fotônica. Professor, mas o professor tem uma trajetória de vida muito interessante, tanto na ciência como pessoa, né? como um ser humano, né? De Recife para o mundo, né, professor? E a gente acaba entendendo que o professor tem aí, orientou muito, publicou muito, mas qual é a trajetória de formação de um pesquisador que já chega aí nos seus tantos anos de idade, né? Mas como que... Como que eu poderia dizer, professor? Como que o professor poderia me descrever? Onde que o professor começou a estudar? Como o professor chegou até aqui? Conta um pouquinho, principalmente para aqueles que querem tê-lo como exemplo. Olha, muito cedo, eu me apaixonei pela geologia. Assistia na TV, comecei a assistir era o ano mundial da geologia. E aí eu fiquei empolgadíssimo com aquilo. Depois, com o passar do tempo, eu comecei a estudar e tal, gostei da matemática. E depois eu terminei começando a fazer foguete, explodir as coisas. Eu não sei como não me acidentei, levei uma queimadura muito forte nas mãos. E daí eu segui para a física. Não havia física em Recife, onde eu morava, e eu fiz então engenharia elétrica. E enquanto fazia engenharia elétrica, eu fiz matemática pura, e fiz os cursos que eu pude fazer. Depois, com a chegada do pessoal que formou o departamento de física, o meu último ano eu fiz uma série de cursos, tá certo? Mecânica quântica, introdução à mecânica quântica, eletromagnetismo e tal e coisa, e vim para a Unicamp a fim de fazer mestrado. Fiz o meu mestrado, logo após o mestrado fui convidado a ficar, né, participar do grupo, continuar participando e continuei, entrei no doutorado, fui contratado como professor, na época MS2, e aí fiquei na física, trabalhando com lasers, né? O nosso grupo, que era o grupo do professor Ripper, trabalhava com lasers. Tinha o grupo do Sérgio Porto, que criou toda a parte de fibras óticas e dispositivos a fibra. Tinha o pessoal da engenharia, que trabalhava com a parte de comunicações, né? Então, esse grupo foi se formando. E daí, então, tempo depois, eu fui para o CPQD Telebrás. E do CPQD Telebrás, depois de uns 2 anos, eu voltei por um tempo a Recife e depois retornei a São Paulo. E voltei a São Paulo e aí eu fui trabalhar numa empresa chamada Elebra Microeletrônica, a convite exatamente do professor Ripper, que era o presidente da empresa. E trabalhamos vários anos ali. O objetivo era a implantação do sistema de comunicações óticas, né, que havia nascido na Unicamp. E em seguida, eu voltei à vida acadêmica. Professor, mas quando o assunto é sistemas voltados para comunicação óticas, o que a gente pode imaginar? O que mais de moderno e o que mais está sendo pesquisado nessa linha em questão? Olha, as comunicações óticas trouxeram um avanço tremendo por causa, primeiro, da velocidade de transmissão, né? Também não só as taxas passaram a ser outras, muito elevadas,
como também você passa a ter vidro. Você sabe que hoje, está certo, quanto se rouba cabo de cobre pelas ruas das nossas cidades. Então, o vidro trouxe um brutal avanço com relação ao volume de informação, às taxas de transmissão. Isso tomou conta do mundo, né? E depois você começa a acrescentar isso, o fato de que você não apenas transmite uma carta, dados, mas você começa a transmitir imagens, você começa a transmitir vídeo, você começa a transmitir uma série de coisas que envolvem muita informação, né? E todo o sistema óptico te permite ter taxas de transmissão suficientes para fazer isso uma realidade que a gente tem na mão, né? Interessante. Quando a gente pensa em fibras óticas, o professor sabe muito bem explicar, como ele está explicando agora, a velocidade numa fibra ótica, a quantidade de informação passando por uma fibra ótica, são várias vantagens. Professor, conta pra gente as vantagens do uso da fibra ótica e o que o mundo tem feito a respeito disso. Bom, eu diria o seguinte, a fibra ótica abriu esse caminho nas telecomunicações, mas hoje você tem outras aplicações, na medicina, por exemplo, né? Devido à idade, eu tive que trocar os joelhos. Aí você vai trocar os joelhos, aí tem um robô que faz isso. Você às vezes tem que fazer uma imagem interna. Então você pode colocar hoje, porque é uma coisa muito fininha, você pode colocar lá dentro para examinar, para tirar a imagem, para você jogar luz em cima de um tumor, por exemplo, né? Então as aplicações vão avançando para a medicina, vão avançando para uma série de outras áreas, a automação, por exemplo, a parte industrial, né? E além do fato de que, se você considerar, por exemplo, cobre é um material caro, né? Tem cobre no mundo? Tem, mas não é a mesma coisa que vidro, não é a mesma coisa que areia, porque a gente usa areia para fazer fibra, fazer vidro, fazer fibra. Então tem todas essas vantagens que não só de amplitude, de ambientes onde você aplica a tecnologia da luz, mas também porque junto a isso veio o quê? Veio fontes de luz, laser, LEDs, veio detectores, tá certo? Para transformar a luz em sinal elétrico. Não é que você acabou com a eletrônica. A gente não, do mesmo jeito que a eletrônica não acabou com a eletricidade, também a fotônica não vai acabar com a eletrônica. Você precisa de processamentos, né? Agora, hoje já se busca fazer processamentos totalmente com luz, tá certo? Em que você, por exemplo, a ideia é você, usando luz, você transformar fígado de salmão em memória. Tá certo? Então, são as loucuras que vão vir por aí, né? E que alcançam várias outras áreas, né? Você vê hoje em informação, você poder fazer imagens 3D, tal, com uma resolução incrível. E o mundo das imagens está ligado ao mundo da luz, está ligado ao mundo das transmissões, e as fibras óticas muito ajudam nisso. Quando o professor chegou aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP, o professor tinha várias propostas em parceria entre a universidade onde o professor está em Recife e também aqui o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, onde está o professor Banhato, o professor Daniel, toda essa gama de pesquisadores que aqui estão. Hoje o professor continua mantendo aí assuntos de cooperação técnico-científicas muito fortes, né? Quais as intenções, professor, que são delineadas, descritas ou mesmo trabalhadas nesses trabalhos científicos? Primeiro que as intenções são as melhores possíveis. Segunda coisa é que, repare, na idade que eu estou, quando você é muito jovem, você precisa publicar, você precisa aparecer, você precisa ganhar uma posição, você precisa se estabelecer na universidade, ser um pesquisador considerado, para que você tenha coisas que possam permitir você ter bolsa, você ser pesquisador do CNPq, etc, etc. Hoje eu tenho procurado
colocar os meus esforços mais no sentido de transformar a nossa mentalidade acadêmica no que se refere ao seguinte: eu acho que nós somos pagos pela população. De modo que eu procuro agora ter um enfoque de como é que nós podemos devolver à população esse dinheiro que eles gastam com a gente. Então, a ideia é o seguinte: o que eu posso fazer que possa trazer benefícios para a população? Você trazer, por exemplo, o barateamento do custo de medicina, você melhorar as comunicações, você avançar em sistemas de automação. Então, existe um monte de aplicações. Inclusive, uma das áreas que eu estou cada vez mais enfronhado nela, criamos um laboratório, porque hoje eu já sou aposentado, mas o pessoal disse que eu não podia ficar sem fazer nada na vida, não é? Porque podia ser que me chamassem de vagabundo. Aí eu falei, não, isso aí é muito feio para mim. Eu voltei, né? Voltei. E aí eu estou lá num grupo, né, formado pelo professor Antonino, né, e o professor Rômulo. Esse é um grupo que tem já uns 14, 15 anos. Chama-se o Onda CBC. Então é um grupo que trabalha em rede, tá certo? Com gente em diversos lugares, países e tal. Somos hoje uns 250 pesquisadores, tá certo? Que trabalham em conjunto. E uma das minhas atividades é agrofotônica. É levar a fotônica para que você analise o meio ambiente, você analise o sistema de agricultura, né, que nós temos, que é muito forte, mesmo na parte dos animais, né, da zoologia, etc., né, não só a botânica, mas também a geologia. Então, o nosso enfoque tem sido direcionado nesse sentido, é o que eu estou hoje fazendo nesse sentido. Além de que, se a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de uma coisa extremamente séria, que é água. Então, eu sou daqueles que acham o seguinte: para a gente viver, a gente precisa de pelo menos 3 coisas: ar, água e alimento. Sim. Certo? Eu sei que temos a energia, mas a energia é um elemento que vem, né, para que a gente possa trabalhar no sentido de ter essas 3 coisas básicas, né? Então, nosso esforço hoje, nesse sentido, envolve, por exemplo, nós precisamos entender o que se passa na Caatinga, que é o único bioma que existe e que é unicamente brasileiro. Então, a Caatinga é um bioma em que nós temos todo o interesse de trabalhar, tá certo? No sentido de, como é que se diz? Identificar os processos que acontecem com as árvores, com as plantas. Se tem doenças, queremos entender. Se tem como é que se diz? Se a planta vive de fotossíntese, nós queremos criar uma leitura óptica para definir se está boa mesmo, a eficiência está boa, se não está, se isso tem a ver com o solo, se isso tem a ver com o ar, se tem a ver com umidade de solo, se tem a ver com isso, com aquilo, vento, isso, aquilo. Então, o nosso objetivo hoje, pelo menos o meu objetivo hoje, é trabalhar procurando analisar isso, criar bancos de dados que permitam você utilizar isso, por exemplo, na agricultura, não é? Utilizar isso, por exemplo, uma das coisas que nós estamos fazendo agora são sensores, antenas de sensores de micro-ondas, que não é bem fotônica, mas eu brinco com o pessoal dizendo que é radiação eletromagnética, para nós fazermos levantamento de umidade em ambientes como a gente tem em Recife. Recife é uma cidade que tem muitos morros, muito isso, muito aquilo. Quando você tem chuvas muito intensas, você tem processos em que você molha demais o terreno e aquilo pode desbancar. E quando desbanca um negócio daquele, arrasta o que está embaixo, causa mortes, prejuízos, etc, etc. Então, a ideia é te associar a esses dispositivos de micro-ondas, associar drones, né? Nós ainda temos a limitação de quanto tempo um drone voa, né? Mas existem avanços nisso. Recentemente
conversando com o professor Glauco aqui, do Departamento de Aeronáutica, eu perguntei se ele podia me ajudar. Ele disse: eu lhe ajudo se você me ajudar. Então nós vamos fazer aí um consórcio. E uma das coisas interessantes que eles estão trabalhando é exatamente nisso. Quer dizer, como é que a gente pode montar usar um drone por um tempo mais longo para que a gente possa fazer levantamentos em momentos em que a emergência, e se o nome é emergência, ou seja, o tempo conta demasiadamente. Para que a gente possa dizer: tira o pessoal daí ou sai do pessoal daí, para que não aconteçam os desastres que, vez por outra, têm acontecido. Ao mesmo tempo, esse tipo de coisa a gente pode utilizar para verificar. Por exemplo, se eu estou estudando plantações, eu quero acompanhar as plantações com comportamento do solo. Então, você fazer levantamentos não de um pedaço, mas levantamento de áreas, né? de hectares. Né? Então, nós estamos nessa busca, nesse trabalho. Na área de água, por exemplo, nós temos alguns interesses de, por exemplo, reduzir quanto for possível o uso de produtos químicos. Porque, por exemplo, se você pega uma ETA, estação de tratamento de água, como o Pirapama, que tem uma vazão de 4.800 litros por segundo, para fazer tratamento de água você gera 190 toneladas de lodo por dia. Então, se eu posso reduzir os produtos químicos, eu posso talvez reduzir isso e facilitar o meio ambiente. Então, a gente começa utilizando fotônica, a luz, mas aí de luz entra micro-ondas, entra raio-x. Por exemplo, para que eu estou usando raio-x? Para fazer purificação de água. Porque nas minhas conversas com o meu grande amigo Vanderlei, ele me citou um trabalho e tal, e coisas, eu vou fazer um negócio desse. E aí estamos terminando de fazer, e a purificação no final é feita com ultravioleta. E aí a ultravioleta você alimenta com a energia elétrica que você obtém do sol. Já a parte de filtragem, nós estamos introduzindo algumas inovações, porque em vez de carvão nós estamos colocando o biochar, que a gente faz através de pirólise, né? E nós descobrimos que, por exemplo, alguns materiais como quenga de coco, como casca de coco, são excepcionais materiais para a gente fazer o biochar e colocar no filtro. E além disso, nós iremos usar também grafeno para ser a última camada de filtragem. Então, repare que é como eu digo, quer dizer, a fotônica não é só a fotônica. Você não vai resolver todos os problemas com a fotônica. Ela é um grande instrumento, tá certo? Uma oportunidade maravilhosa que nós passamos a ter, que é o controle da luz, o uso da luz para um monte de coisa. Mas isso tem que estar associado com micro-ondas, tem que estar associado com exames biológicos, nós temos que estar associado com uma série de outras tecnologias e conhecimentos que a gente tem para que a gente componha soluções, que é o que a gente precisa para a nossa sociedade. A gente percebe que o professor, ele brinca com a idade, mas essa idade tem uma experiência maravilhosa e uma contribuição social única, né? Ele pensa muito. Pensa na sociedade, pensa nas pessoas. É típico do carinhosamente chamado professor Fred ser assim. Só que, atrás desse senhor que hoje já está com os cabelos brancos, como ele brinca comigo, eu tenho uma família linda. E eu vou querer que você fale um pouquinho, professor, dando uma retrospectiva na tua vida, o nome do teu pai, o nome da tua mãe, o nome dos seus irmãos. E o que significou os seus pais na tua vida? Eu tive realmente duas pessoas muito importantes na minha vida. Meu pai, ele era uma pessoa que tinha um raciocínio extremamente pragmático. Então, ele olhava as coisas e, com o passar do tempo, a gente se olhava, a gente se entendia assim, um olhando para o outro. Mas era uma pessoa assim agradável, feliz, cantor de ópera, tá certo? Ele praticamente, eu me lembro que uma vez eu fui passar um tempo na Itália
E desde pequenino, né, eu via italiano lá em casa, e se falava, e se cantava, isso e aquilo. Aí quando eu cheguei na Itália, com 15 dias, eu senti uma certa facilidade de entender as coisas. Aí eu disse, foi aquele tempo lá com o meu papai, doutor Fernando, que era dentista. Qual o nome dele completo? Fernando da Silva Nunes. Um dia ele olhou para mim e disse, papai, eu estou indo fazer física. Aí ele olhou para mim e disse, você acha que vai viver com isso? Eu disse, eu acho que sim, pai, eu acho que vai dar para viver, porque tem muita gente já vivendo com isso. Aí ele olhou para mim e disse, tá certo. Já minha mãe era uma pessoa da disciplina. Niédia Dias Nunes. Era uma pessoa de um comportamento, de um temperamento, era um temperamento forte, tá certo? Mas de, assim, uma disciplina, uma dinâmica, e me ensinou muito. Muito cedo ela dizia para mim, a vida não é fácil. Prepare-se para a vida. E isso ajuda, porque depois que a gente vai vivendo, vai passando por situações, isso, aquilo outro, você vai vendo que realmente é preciso gana para viver. Né? Eu tenho um irmão, né, Eduardo Dias Nunes, ele é artesão, né? E eu tenho 2 filhos, André Dorta Dias Nunes e Sabrina Dorta Dias Nunes. Eles me deram 5 netos. Um dos netos, que é filho de Sabrina, me deu um bisneto. Estou velho. E aí, recentemente eu fui visitar meus netos, né, na casa de André, do pai. Quando eu chego lá, eu olhei para ele e falei, misericórdia, porque todos os netos são altos. E eles falam olhando para mim de cima, né? Sim. Vô. Tem que aceitar, né? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que olhar para cima para falar com eles, né? E então, ele é assim, eu diria assim, ele tem cara de nerd mesmo, né? O negócio dele é computador, informática, não sei o quê. E entrou na área de jogos, isso com 15 anos, 16 anos, que está fazendo agora, já preparando, fazendo coisa, vendendo. Eu falei, mas na minha época não era assim, não. Então, as dinâmicas, né, são muito diferentes, tá certo? A minha neta quer ser médica, tá certo? Tem um neto que se formou em engenharia de pesca, tá certo? O outro trabalha no comércio. Então, repare, a vida tem, à medida que você vai vivendo, você tem múltiplas facetas, né? Que envolvem as pessoas que nós amamos, que estão em nossa volta. E eu dou graças a Deus não só por isso, mas também porque eu tenho amigos, tá certo? Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa de muitos amigos, mas eu tenho amigos sensacionais, como Zílio, professor Zílio, Vanderlei, tá certo? Daniel foi meu aluno, eu trouxe ele para cá, tá certo? Ele terminou ficando aqui. Aqui também tem outro aluno meu, Tiago, tá certo? Nós agora fundamos uma startup para botar para funcionar por conta de certas necessidades que ele tem e ele quer se realizar também nessa área da eletrônica. Então a vida te dá uma série de pessoas, eu não pude citar todos aqui, né? Mas são pessoas que contribuíram positivamente, tá certo? Por exemplo, hoje eu consigo verificar o quanto me ajudou o meu professor de doutorado, tá certo? Heridiano. Né? Então, são pessoas que contribuem na sua vida. O José Ripper, né, que foi professor de mestrado, e professor Cid de Oliveira, lá de Pernambuco, são pessoas que deram contribuições. E é importante a gente ter essa consideração a respeito dessas coisas, porque isso é uma coisa importante entender, que a gente não faz a vida sozinho. Não é? A vida, a gente, embora às vezes não perceba, não é? A vida tem essa contribuição de muitas pessoas. Hoje, além de ter voltado à universidade, eu sou pastor. E aí eu sou evangélico, tá certo? E aí eu
é um dos lados que eu sou levado a fazer trabalho social, como você está citando. E dá tristeza de você chegar num lugar em que você percebe que não há infraestrutura, não tem água direito. Né? Recentemente eu mostrei esse projeto que eu discuti com o Vanderlei, me falou dele, e eu resolvi fazer isso, está terminando. E eu dizendo, olha, para o secretário de Saneamento e Meio Ambiente de Pernambuco, professor Almir Cirilo, nós somos, além de professores da mesma universidade, também somos fundadores, né, da Academia Pernambucana de Engenharia. Então, uma pessoa que eu tenho acesso, uma pessoa maravilhosa, e aí eu dizendo, olha, Cirilo, eles vão ver custo. Eu digo, é assim, assado, não sei o que. Eu gostei desse negócio. Eu digo, mas é o seguinte, eu tenho informação de que a cada R$1 que você gasta com água pura, você economiza R$4 em saúde. Ele disse, Fred, a informação que eu tenho é que em alguns lugares do estado a relação é de 1:20 e não 1:4. Eu aprendi uma coisa muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com a gente mesmo. E, de repente, você precisa entender que você não é o máximo. E se chegar ao máximo, você não é o supremo. E dessa forma, com palavras tão carismáticas de uma pessoa tão querida, eu tive a felicidade de rever e entrevistar professor Dr. Frederico Dias Nunes, uma pessoa que a ciência aplaude de pé e que Deus abençoa todo dia por estar nessa grande obra chamada Jesus Cristo. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!